Bom dia, irmãos e irmãs, a graça, a paz, a misericórdia do Senhor repouso sobre todos nós, hoje e eternamente, de forma abundante e generosa. Amém? Bom, queria agradecer a organização aqui do Congresso pelo convite. Apesar de estar aqui hoje à noite, mas não falarei sobre o tema, minha participação com o tema encerra aqui, tá certo? Apesar dos jovens ali eu ter falado um pouquinho sobre por que os pais são chatos, aí eles falam, eu só podia falar sobre isso hoje à noite. Eu digo, chega, hoje à noite é uma outra história. Agora, você pode ler no boletim. O pastor Ivan deu a honra de colocar como editorial do boletim dessa semana um texto meu. Eu escrevi esse texto há cerca de 3 anos atrás, porque os pais são chatos. Aí depois você pode ler aí no editorial do boletim dessa manhã, esse texto aqui, né? Onde eu compartilho um pouco sobre isso. Pai bom é pai chato. Pai legal gera monstros. Davi foi o pai mais legal que a gente conhece toda a vida. Nunca confrontou o filho, não queria saber o que é que o filho fazia, para onde ia, com quem se relacionava, não pegava no pé dos filhos. Foi o pai mais legal que a Bíblia conhece. Gerou um monte de monstros. Pai bom, mãe boa, são pai e mãe chatos. Esses são os, né? Então, fica aí. Os jovens saíram ali certos de que agora eles vão valorizar os pais chatos que tem. E que Deus ajude cada pai e cada mãe aqui a serem chatos. Tá certo? Porque pai bom é pai chato, a mãe boa é mãe chata. Tá bom? Mas aí você lê depois o editorial aí do boletim dessa semana. Eu quero agradecer a irmã Sueli, o presbiteriado lateral ali, que estão à frente assim, do Congresso, pelo convite, o pastor Ivan, aí, o conselho da igreja. Muito obrigado mesmo. Eu espero que de alguma forma a gente tenha contribuído para abençoar. Eu fui ricamente abençoado nesses dias aqui. Muito abençoado mesmo. Tomara que tenha também conseguido ser instrumento de Deus para abençoar a vida de vocês nesses dias, tá joia? Então, muito obrigado mesmo. Agora eu saí até com um livro que eu ganhei aqui, ó, no sorteio. O pastor Ivan falou que eu tirei o meu próprio nome. Não é verdade, eu tirei um monte, mas o meu quem tirou foram outras pessoas, foi o número 15. Obrigado. Foram outras pessoas que tiraram lá o meu nome. Esse sorteio tem lisura todo o tempo. Não é um sorteio viciado, não. Tá certo? É um sorteio com muita lisura. Mas eu quero agradecer. Sim, quero falar também do material, ali o CD do pastor Lúcio, os nossos livros e CDs ali. Se você puder contribuir, você contribua, tá certo? O último livro, o livro Aos Pés dos Apóstolos, ele tem um detalhe que é o que vai tornar esse livro um dos maiores sucessos editoriais do mercado brasileiro. É que ele tem a recomendação de uma das pessoas mais famosas desse país. Se você olhar a chamada quarta capa, que é o verso fundo do livro, ele é recomendado pela maior autoridade desse país em teologia, chama-se Reverendo Ivan José. É ele que recomenda o livro. Então não é possível que as ovelhas do Reverendo Ivan José vão deixar eu voltar a pagar excesso de bagagem. Eu não acredito nessa possibilidade. Portanto, se leva. Você vai levar 5. Um seu e outro para conscientizar um monte de crente que está achando que o céu é aqui agora na terra. Tá certo? Esse livro foi escrito com a tentativa de conscientizar um pouco a igreja brasileira sobre esses prejuízos aí, do tipo de pensamento, do modelo de espiritualidade que está posto aí e que eu julgo equivocado, está levando a igreja brasileira para o buraco.
está levando a igreja brasileira para ser uma igreja que produz um monte de crentes dentro da igreja e a ausência completa de Deus nas ruas. É esse modelo que está posto aí. A gente faz uma crítica sobre esse modelo do tão alardeado crescimento evangélico no país, que ao invés de ser benéfico, está sendo extremamente prejudicial para o evangelho nessa nação. Tá, joia? Então é sobre isso que eu discuto no livro Aos Pés dos Apóstolos. Mas vamos lá. Eu quero finalizar essa nossa participação lendo com vocês o Evangelho segundo João, no capítulo de número 2, um texto muito conhecido de todos nós, as bodas de Caná. Por favor, abra aí a sua Bíblia. Aí, João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Quem abriu, diga abrir. Quem ainda não abriu, diga espera um pouco. Eu espero. Acho que agora já deu tempo de todo mundo abrir. Eu vou começar a leitura. Você vai ficar sentado mesmo. Eu vou fazer a leitura desse texto aqui, dos 11 versículos aqui, iniciais do capítulo 2 de João. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Até aqui. Deus os abençoe. Meus irmãos, minhas irmãs, lembro, há 16 anos atrás, quando casei com Dona Diana Márcia Souto, que a partir daquele momento passaria a acrescentar o sobrenome Alves. Olha que coisa maravilhosa, tá certo? Ali na igreja presbiteriana em João Dourado, na micro-região de Irecê, a cerimônia foi conduzida pelo pastor Clóvis, o reverendo Clóvis Azevedo, e o reverendo Clóvis pregou exatamente em cima desse texto. E quando terminou a cerimônia, o reverendo Clóvis veio cumprimentar e teve um gesto assim que me marcou. Ele pegou o esboço do sermão, manuscrito, o esboço do sermão, dobrou, colocou no bolso interno do meu paletó e disse assim, apertou minha mão e disse: este é o meu presente para você. Deus te abençoe. Ele estava casando com o pastor. Ele sabia que não poderia haver presente melhor do que aquele. E eu carrego até hoje. Está bem amareladas as páginas. Estão bem amareladas as páginas. Fico manuseando com medo de quebrar até.
mas está lá até hoje, manuscrito por ele, um canhotozinho, uma letra ruim de ler, só era melhor do que a minha, mas está lá, e vez ou outra, eu vou até aquele sermão e releio ele. Já sei de cor, ótimo sermão, como o reverendo Clóvis costuma pregar. Mas não é pela beleza estética do sermão, é pelo que ele representou na minha vida. Pois bem, esse texto é um texto famoso e muito usado em casamentos, em cerimônias de casamento. Mas o que é interessante é que eu vejo esse texto ser pouco explorado no contexto familiar, como família. E presta atenção, que coisa curiosa. O texto, na verdade, respira ares de família. Tem a parte necessariamente do casamento, que é por onde começa a família, mas você vai ver que os personagens principais do texto estão inseridos no contexto da família. Sem querer, é claro, fazer eco à teologia romana de idolatrar a Sagrada Família, mas é na Sagrada Família que o texto respira os seus ares. Os personagens principais desse texto é um filho e uma mãe, é Jesus e Maria. E os diálogos principais correm por conta destes personagens. Então esse texto me parece que, além de ser, é claro, uma ode ao casamento, ponto de partida de toda a família, é sobretudo um texto que nos ensina a lidar com a família, sobretudo nos tempos de crise. E é nessa perspectiva que eu quero conversar com vocês, bem rapidamente, em relação às outras palavras, essa manhã. Não é? Quero que vocês olhem comigo para esse texto, para a gente descobrir posturas corretas para tempos de crises na e da instituição familiar. A família, que é sempre cercada por crises, ela agora encontra, me parece, aqui nesse texto, algumas posturas que são extremamente corretas, verdadeiras e úteis para todos nós que vivemos esse período também de crise na instituição familiar. Então vejam comigo algumas dessas posturas que o texto nos incentiva a adotar sobre como a família precisa se comportar em tempos de crise familiar e da instituição e dentro da família. Primeiro, deixa a porta da possibilidade aberta. Essa é a primeira lição que o texto nos ensina. Deixa a porta da possibilidade aberta. O que é que isso quer dizer? Vamos olhar primeiro para o texto. Olha só, aquele moço que estava casando e a sua família prepararam uma cerimônia maravilhosa para celebrar o início de uma nova família que nascia. E nesta celebração, um dos ingredientes mais importantes de todas as celebrações judaicas da época, o vinho, acabou. Eram cerimônias que duravam, às vezes, de 3 a 7 dias. E, em certo momento, não sei quanto tempo eles previram para aquela cerimônia, mas em determinada cerimônia não, para a festa, a celebração, mas em determinado momento acabou o vinho, o que significava que acabaria também a festa. Tá certo? E aí as pessoas preocupadas, Maria percebe aquela situação e diz o seguinte: olha, há um jeito. É bom lembrar que naquela época você não poderia chegar para um amigo da família e dizer o seguinte: ó, vá até o mercado mais próximo e compre mais vinho. Não, isso é uma produção da própria família. Não tinha como fazer isso. Acabou o vinho naquele momento e não tinha mais possibilidade de repor a tempo. Não tinha. Ou seja, era algo impossível. É isso que eu quero que vocês percebam. A reposição do vinho era algo humanamente impossível. Mas Maria percebeu que tinha alguém ali presente que era especialista em transformar impossibilidades em concretudes. Era especialista em transformar aquilo que a gente não consegue dar jeito em algo viável. E ele então manda procurar Jesus. Ela manda procurar Jesus.
Jesus na família, a gente precisa lembrar para deixar a porta da possibilidade aberta, gente. Não há problema insolúvel na família. Não há problema insolúvel na família, se Jesus está por perto. A gente pode transformar em problema sem solução, porque a gente talvez não tenha boa vontade, disposição e fé suficiente para recorrer àquele que transforma impossibilidades em concreções. Mas se tivermos a coragem, a fé e a disposição de deixar a porta da possibilidade aberta, a família vai aprender a superar as suas crises. Presta atenção nisso. Deus não promete família sem crises. Deus promete solução para as crises da família. E Ele é essa solução. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender, nesses tempos em que a gente está tão pouco disposto a investir na família, a deixarmos a porta da possibilidade aberta. Amém? Segundo conselho que a gente precisa ter, além de deixar a porta da possibilidade aberta, esteja você mesmo aberto a novas soluções. Esteja você aberto a novas soluções. Qual era a solução viável para uma situação daquela? Pedir paciência aos convidados. Chamar os convidados para um momento de silêncio e perguntar se alguém ali tinha no seu estoque privado, no seu estoque caseiro, vinho, e que pudessem promover a busca dessas coisas. Seria isso? Transformar a festa numa assembleia para solucionar um problema? Nós não sabemos quais eram as possibilidades. Mas uma coisa a gente vai descobrir, é que uma solução que ninguém havia pensado, Maria pensou. Uma solução nova, inusitada, Maria pensou. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Gente, presta atenção nisso. Eu falei com esses meninos ontem e hoje, com os jovens, os filhos de vocês, ontem e hoje, que nós não podemos, sob pena de sermos destruídos lá adiante, desprezar o acúmulo de experiência dos pais. Não podemos desprezar. Mas agora eu quero falar para vocês, pais e mães, estejam abertos a soluções novas, ainda não tentadas, inusitadas. As receitas de ontem, preste atenção, nem sempre servem para os problemas de hoje. As receitas de ontem nem sempre servem para os problemas de hoje. Alguns problemas sim, a forma de solucionar ainda é aquela velha forma, mas outros não, até porque alguns deles não existiam. E a gente precisa estar aberto a soluções novas. Quais são essas soluções? Não sei, porque vai depender do problema. Mas aprenda. Se deixe mudar constantemente pela palavra de Deus. Descubra novos caminhos, mas nunca abra mão dos valores da palavra de Deus. Esteja aberto a soluções novas. Esse é o segundo conselho que esse texto traz para nós. Primeiro, deixe a porta da possibilidade aberta. Segundo, esteja aberto a novas soluções. E terceiro, põe aí, deixa eu explicar. Eu gosto às vezes desses neologismos, viu? Neologismos, e aí às vezes eu dificulto a coisa, mas eu explico. Aprenda a efemerizar as dramas e a perenizar as alegrias. Aprenda a efemerizar os dramas, que são neologismos, está aí entre aspas, e a perenizar as alegrias. Efemerizar é um verbo que eu criei de efêmero, do que é passageiro,
do que não é duradouro. Tá certo? Traduzindo, aprenda a tornar os dramas passageiros e aprenda a tornar as alegrias mais duradouras. Isso a gente aprende com o texto que a gente leu. A gente aprende com o texto. A celebração, o nascimento da família estava envolvida num drama. Acabou o vinho, a família já ia começar sob o estigma de família que não se planeja, já ia começar sob o estigma ruim. O que fazer? Bom, primeira coisa, aí os pais daqueles jovens iam começar a trocar acusações, mas você não preparou adequadamente a festa. Como é que você convidou mais pessoas do que podia alimentá-las? E aí ia começar uma troca de acusações, o ambiente ia ficar pesado, ninguém ia parar para refletir, e aí o problema ia se transformar numa guerra entre as pessoas envolvidas no projeto. Ou seja, isso seria prolongar o drama. Prolongar o drama. Bom, aparece Maria, manda o pessoal recorrer a Jesus, e aí Jesus vai ensinar uma coisa interessante. Olha, ao invés de vocês focarem no drama, foquem na alegria. E o que é que ele faz para isso? Ele vai transformar a água em vinho. É essa a solução que ele dá. Ali perto havia 6 talhas ou 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Olha só, Jesus pega as águas que quase toda a família judaica tinha ali para suas libações, as oblações, enfim, todo aquele ritual de lavagem das mãos antes das refeições, enfim, de vários tipos de rituais judaicos. E aí ele pega esses potes cheios e transforma em vinho. Agora, olha só que coisa interessante. A capacidade de cada um desses potes aí. Esses potes tinham capacidade para 80 a 120 litros de água. Vamos tirar a média. 80 para 120, qual a média? 100. 100. Então, o que é que acontece? Vamos fazer os cálculos. Jesus transformou quantos litros de água em litros de vinho? Eram 6 talhas vezes 100. Será que dava para a gente? 600 litros de vinho. Era suficiente, será? Será que Jesus estava incentivando todo mundo a encher a cara? A gente precisa olhar isso aqui tudo como uma mensagem que está embutida no texto. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: gente, não vale a pena a gente ficar perenizando dramas, a gente ficar prolongando dramas. O que a família tem que se especializar é em perenizar alegrias. Não vamos focar no vinho que faltou, vamos focar no vinho que a gente vai ter agora. Aqui tem vinho para todo mundo, não é para 6, 7 meses de casamento, não. Aqui tem vinho para um mês de celebração, se vocês quiserem. Quantas vezes, irmãos e irmãs, nós ficamos focando nos problemas, os dramas da família, e ficamos remoendo aquilo, transformando aquilo em ponto de discórdia, transformando os dramas da família em motivo para a gente ficar assim, remoendo, adoecendo a nós e adoecendo o outro também. De repente a família está doente. Eu não estou subestimando o poder destrutivo do drama que você talvez viveu ou esteja vivendo ou possa vir a viver. Eu também passei por dramas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: não há drama que vale a pena ser perenizado se a gente tem um Deus que nos dá alegria em abundância. Não vale a pena.
não vale a pena. O problema aconteceu, a gente cuida dele, mas não transforme o problema com um membro da família ou com a família em ponto de discórdia, em ponto de luta, em desavença com os membros da família. Não se resolve o problema da família lutando um contra o outro dentro da própria família, mas resolve-se lutando a família contra o problema. Então vamos aprender a efemerizar os dramas, tornar os dramas passageiros e perenizar as alegrias. Vamos curtir as conquistas da família. Vamos celebrar as conquistas da família. Isso esse texto nos ensina. Em quarto lugar, irmãos, aprenda a agir preventivamente. Aprenda a agir preventivamente. Isso aí está aí claro no texto, na falha da organização da festa. Talvez eles subestimaram o número de convidados ali daquela aldeia. Talvez eles superestimaram o tempo da festa para as possibilidades financeiras da família. Mas aquela situação toda revela uma falta de planejamento, sem dúvida alguma. Revela uma falta de planejamento, já no nascedouro da família. Gente, quantas vezes as nossas famílias são penalizadas por imprudência de uma das partes da família? Às vezes a gente está até querendo legitimar isso, dizendo o seguinte: não, mas é fé. Fé acredita no impossível, mas fé não é irresponsável. Fé não é irresponsável. O planejamento não é oposto à fé. Acreditem nisso. O acúmulo e o medo do amanhã, sim, são danosos para a fé, porque revela falta de crença na providência divina. Agora, planejamento não é contrário à fé. Aprendam isso. Então vamos aprender a agir preventivamente. O que é que isso reflete para a nossa família? Olha, nós passamos esses últimos 2 dias, eu falo assim das minhas palavras, não tive o privilégio de ouvir as palavras do pastor Erasmo, da irmã Geine, não tive também a oportunidade de ouvir a palavra do Lúcio, mas creio que foi nessa mesma direção. A gente está vendo aí a sociedade da forma que está. A gente precisa ser crítico em relação a ela. A gente conhece os problemas. Ninguém aqui é ingênuo com relação aos ataques que a família está sofrendo. Ninguém pode sair daqui. Se você chegou aqui ingênuo, eu tenho certeza que você não vai sair daqui com essa mesma ingenuidade com relação aos ataques que a família está sofrendo, aos desafios que a família tem. Se nós sabemos disso, ao invés de deixar para remediar o problema, vamos cuidar para não permitir que esses problemas destruam ou causem danos à nossa família. Tudo bem, talvez algumas coisas já aconteceram, e aí a gente vai ter que agir remediando, mas outras ainda não aconteceram, e a gente precisa agir para que elas não aconteçam. Isso é agir preventivamente. O que é que aguarda a minha e a sua família diante dessa sociedade? Então vamos ver o que é que a gente pode fazer, o que é que a palavra de Deus nos orienta a fazer, para não deixarmos o problema se alojar no seio das nossas famílias. Aprendam a agir como família preventivamente. Isso só vai ser possível quando a gente passa a debruçar-se sobre a família. Esse espaço aqui é fantástico, mas ele não é suficiente se a gente não parar, às vezes pai e mãe, não parar antes de dormir, talvez, sentar um pouquinho e pensar a família. Sabe o que é aquela coisa O pessoal às vezes fica brincando, né? Falando que é terrível, né? O homem acha terrível quando a mulher fala assim: ó, filho, precisamos discutir a relação. Vamos falar: não, pelo amor de Deus, não fale uma coisa dessa, a gente precisa discutir a relação, né?
Às vezes tem umas que falam isso aí aos 44 minutos do segundo tempo, quando ele está assistindo o jogo. Filho, olha, me interrompa por favor aí, que a gente precisa discutir a relação. Aí ele olha assim e diz o seguinte: a gente vai ter motivo para discutir se você insistir na ideia agora. Então, assim, se você insistir na ideia agora, aí sim a gente vai ter um motivo sério para a gente discutir essa relação depois. Então é melhor esperar passar. Bom, mas discutir a relação é bom. A mulher ama, o homem odeia, mas é o remédio amargo que eu falei para vocês, jovens, que precisa acontecer. Tá certo? É o remédio amargo. Agora, por que a gente não para discutir a família em casa? Eu acho que os casais precisam ser os primeiros a discutir entre eles a família, a sua família. Não é família de forma vaga e geral, a família do cristão. Então, uma coisa, eu chego às vezes na minha comunidade e falo assim: ó, gente, depois de fazer aquela leitura devocional, eu gostaria que você falasse um pouco como esse texto falou a sua vida. Aí as pessoas dizem o seguinte: ó, eu olho para esse texto, pastor, e vejo assim que os cristãos, eu digo, para, que cristãos hoje em dia, coisa nenhuma, eu não quero saber dos cristãos, eu quero saber de você. O que é que esse texto fala para você? O que é que ele confronta para a sua vida? Eu não quero saber do cristão, eu não quero saber da família, eu quero saber de mim, eu quero saber da minha família. O que é que esse texto está falando para mim e para a minha família? Então discuta a sua família, e aí depois reúna seus filhos e discuta a família, converse sobre os rumos da família. Não é acusando, é discutindo os rumos que a sua família está tomando em face de como está a família na situação, na sociedade moderna. E isso vai ajudar a gente a agir preventivamente na família. Em quinto lugar, aprenda a buscar ajuda de onde ela realmente pode vir. Aprenda a buscar ajuda de onde ela realmente pode vir. Olha só, eu já falei para vocês que talvez aquela família tivesse algumas outras alternativas. Nenhuma era prática, nenhuma era funcional, nenhuma era, vamos dizer assim, mais rápida, mas poderia ser até que eles tivessem alguma solução. Aí o seguinte: Maria manda que eles procurem ajuda e quem realmente pode ajudar. Não ia adiantar procurar o mais nobre dos convidados ali, a autoridade da sinagoga local, o representante do Império Romano na localidade. Nada ia resolver. Eles não iam ter condições de ajudar. A Maria sabia que tinha uma pessoa ali que tinha condição de ajudar. Aí fala assim: procura Jesus. Ela fala com Jesus. Aí Jesus fala assim: olha, não é minha hora ainda não, eu não quero me expor agora. Aí ela fala o seguinte: sei, procura ele. Ele falou: não é agora, mãe. E ela fala: tá joia, filho, pode começar comigo, ele vai resolver o problema. Então, a gente precisa aprender a buscar ajuda de quem realmente pode ajudar. É que isso ensina pra gente. Olha só, eu vejo famílias vivendo alguns dramas. Eu falo isso como pastor, presta atenção. Vejo famílias que viveram alguns dramas, que quando a coisa chega ao meu conhecimento, que eu sou procurado pela família, a família já passou por várias tentativas frustradas e fracassadas e que só agravaram o problema, porque buscaram a ajuda de quem não podia ajudar. Buscaram a ajuda daquela pessoa que diz assim: minha irmã, eu vou pedir sobre isso no meu grupo de oração. E aí, depois da reunião do grupo de oração, a igreja toda e mais os amigos estão sabendo do seu problema, do seu drama. Nada contra o grupo de oração, pelo contrário. O povo precisa orar, precisa instituir grupo de oração. Agora precisa tomar cuidado para não transformar o grupo de oração em grupo de fofocação. Entendeu? Com a desculpa de que a menina
olha só, eu quero pedir oração. Porque na família de fulano está assim, e aí você pode sentir gigatações correndo assim, a baba que teve aquela coisa, está se deliciando com aquilo, vamos orar por fulano. Orar por você, para Deus diminuir, cortar significativamente essa língua desgraçada. Então o que é que acontece? Buscar a ajuda de quem realmente pode ajudar a gente. Não vá no desespero. Buscar ajuda em alguns lugares de algumas pessoas que não vão poder te ajudar. Vão piorar a situação. Então esse texto nos ensina isso. A gente precisa ter sensibilidade. Aconteceu, o problema é grave, a gente está abafado, a gente está sufocado, a gente quer compartilhar isso de todas as formas, mas tenha a sensatez de pensar um pouquinho em quem você vai procurar para resolver. Porque às vezes, quando as coisas chegam às mãos de quem pode tentar ajudar, ela já está com uma proporção que ficou difícil solucionar o problema. Então, aprenda a buscar ajuda de onde realmente ela pode vir. E por último, 6º lugar, reconheça. Prepare e reconheça a hora de Deus em sua vida. Por que eu coloquei o prepare e o reconheça? Porque são duas coisas que a gente precisa conciliar com respeito à ação de Deus na vida da família. Preparar significa que é algo que depende de você. Maria provocou a situação da intervenção de Jesus. Preste atenção nisso, isso é importante. Maria não foi passiva na ajuda e na busca da solução. Isso é importante. Ela provocou a situação. Ela provocou. Quando ela sentiu o problema, ela foi procurar Jesus. A princípio, a atitude de Jesus foi desestimuladora. E ela não arrefeceu no seu ânimo de que ele era a solução. E ela insistiu, ela provocou. Depois, ela levou as pessoas a reconhecer a ação de Deus, a ação de Jesus solucionando aquele problema. Isso ensina para a gente que esperar cair do céu a solução dos nossos problemas, isso não vai acontecer. A gente precisa provocar, a gente precisa procurar, a gente precisa fazer com que a realidade de Deus seja fato nas nossas famílias. Então prepare o caminho para isso. E como é que a gente prepara? É cultivando vida com Deus na família, gente. Como é que a gente prepara? É resgatando algumas coisas que ficaram lá para trás, que talvez no formato que eram feitas, como por exemplo o culto doméstico, talvez não seja mais um lugar hoje em dia, não seja mais naquele formato, mas a realidade da reunião da família para meditar sobre a palavra de Deus e orar pela família, isso precisa ser resgatado de alguma maneira. A família precisa ser esse espaço de cultivo, de provocação à divindade da sua intervenção. É isso mesmo, a reunião em torno da palavra de Deus na família é uma provocação a Deus de que aquela família está precisando da intervenção dele. E a gente precisa provocar a Deus desta maneira. Cultuando a Deus no contexto da família. E depois a gente precisa ter a sensibilidade para reconhecer quando a intervenção é de fato divina, é de Deus. O texto encerra dizendo assim, que depois da intervenção, a sua glória foi estabelecida ali para aquele grupo. E eles reconheceram que aquele não era convidado comum. É este reconhecimento que precisa haver da nossa parte.
da intervenção de Deus como um fato que pode mudar a nossa família. A gente provoca e a gente reconhece, e a família agradece. É isso aí que a gente precisa fazer. Eu quero encerrar a minha fala, só eu quero voltar aqui, porque vocês aqui só um pouco. Queria encerrar minha fala com 2 recados aqui. Queria encerrar minha participação aqui com esses 2 recados aqui. O primeiro deles é o recado que eu quero dar aos filhos. São 2 citações. A primeira delas é uma citação de um escritor renascentista, não é dos mais conhecidos da Renascença, mas muito importante, chamado François Rabelais. François Rabelais, juventude, filhos, ele dizia assim: conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Repito, conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Juventude, olha para mim. Vocês podem hoje. Vocês podem. A idade de vocês é a idade em que vocês podem fazer muitas coisas. Não lamentem lá adiante quando vocês tentarem e não tiverem mais condições de fazer. Agora é a hora do poder de vocês. Então queiram viver para Deus agora, que vocês podem determinar não somente o agora, mas todo o futuro de vocês. Não deixem para lamentar lá adiante, quando vocês já não mais puderem fazer algumas coisas para mudar a vida de vocês. Então mudem agora, enquanto vocês podem. Esse é o primeiro recado que eu deixo para os filhos. Para os pais, eu quero deixar aqui trechos do discurso de despedida do Dyer, que foi um ex-presidente da Coca-Cola. No seu discurso de despedida da presidência do grupo, ele falou isso: imagine a vida como um jogo que você esteja fazendo malabarismos com 5 bolas no ar. Estas são o trabalho, a família, a saúde, os amigos e a vida espiritual. E você terá que mantê-las todas no ar. Logo, você vai perceber que o trabalho é como uma bola de borracha. Se soltá-la, ela rebate e volta. Mas as outras 4 bolas, família, saúde, amigos e espírito, são frágeis como o vidro. Se você soltar qualquer uma destas, ela ficará irremediavelmente lascada, marcada com arranhões ou mesmo quebradas. Vale dizer, nunca mais será a mesma. Então, não gaste o seu tempo com coisas que podem ser remediadas com o trabalho. Gaste o seu tempo com aquilo que você não vai poder remediar se você machucá-las. Tem nada mais importante do que a vida espiritual, a família, para você investir. Trabalhe nessa escala, pode acreditar, é o que de menos importante. Que Deus abençoe a mim e a você e as nossas famílias. Amém.